em nome de Jesus. Graças a Deus, a igreja diga amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E o versículo 32. Atos 4, versículo 32. Quem encontrou o texto, diga amém. A epígrafe diz: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Diz assim a palavra, Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Amém? É somente até aqui, queridos, eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, um pouquinho daquilo que a igreja primitiva viveu, né? Esse avivamento que aconteceu entre eles, batismo com o Espírito Santo, milagres extraordinários que Deus operava, e aquela expectativa da vinda de Jesus. Assim como nós esperamos a volta de Jesus, eles também esperavam, né? E as pregações eram realizadas sempre sobre a vinda de Jesus. E o povo, movido pela fé, movido pelo amor, o que é que o povo passou a fazer? O povo passou a vender suas casas. Quem é que prestou atenção na leitura? A pessoa tinha lá uma propriedade, né? Ia lá, vendia, pegava o dinheiro e trazia para os apóstolos. Os apóstolos, diferente de hoje, eles não entesouravam para si, né? Hoje, a maioria dos pastores, eles entesouram para si. Tipo, vai entrando na igreja, eles vão montando um império para eles e para a família, né? Vida de luxo, casas, mansões, carros importados, blindados, festas gigantes, e que muitas das vezes a mídia mostra aí que os pastores fazem. Pedro era diferente. Veja que no capítulo 3, quando o mendigo pede uma esmola, o que ele fala? Não tenho prata, não tenho ouro. Não tinha nada. Então era uma pessoa que ele não entesourava para si. Então tudo que era trazido, irmãos, era dado aos apóstolos, e esses administravam, suprindo a necessidade daqueles que tinham necessidades. Então a Bíblia diz que entre eles não havia ninguém que tinha necessidade. Todo mundo tinha que comer, tinha que vestir, estava uma maravilha. Só que isso aqui, irmão, gera um ponto negativo, porque daí as pessoas vão pensar que estar na igreja é ser sustentado pela igreja. Então muita gente já vinha não por causa de Jesus, né? Lá os crentes
tudo que você precisa para a vida, os crentes te dão. Aí começou a vir muitas pessoas para a igreja, já não pela palavra, não pelo arrependimento, não pela salvação, mas por aquilo que a igreja podia oferecer para eles, né? Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós temos uma passagem na Bíblia, até faço questão de ler para os irmãos, segunda carta de Paulo a Tessalônica, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, veja o que Paulo diz aqui, ó, segundo Tessalonicenses 3, versículo 10. Hoje a gente vê muito isso na internet, né? Os pastores têm que distribuir. Teve até um trabalho aqui nos Gideões, que teve ali um candidato, que foi candidato a presidente. Como é que é o nome do bombeiro lá? O Daciolo. Quase combina com tolo. O cabo Daciolo, bombeiro, ele teve nos Gideões, deram uma oportunidade para ele, ele pegou o microfone e disse, olha, Deus me disse aqui, que é para pegar tudo aquilo que foi arrecadado hoje aqui e distribuir para o povo. Diz ele que Deus mandou. Agora, pensa comigo, irmão, tu vai num culto, tu dá uma oferta, tu quer de volta a tua oferta? Como é que Deus mandou dar uma coisa que o povo deu? Então, quer dizer, Deus, você ofertou, você dizimou e Deus mandou devolver? É uma coisa que não tem lógica, né? Então, muitas pessoas, tinha que dar mesmo e tal. Tá, dá o que arrecadou e o missionário que está lá no campo vai comer o quê? Né? Quantas famílias são mantidas pelos Gideões missionários? Eu nunca tive lá. Mas diga-se a verdade, irmãos, que é um trabalho que mantém milhares de famílias. Em lugares que a maioria das pessoas nunca pisaram lá, não tem noção da dificuldade do missionário, né? Países como Cuba, Angola, Moçambique, lugares difíceis, até no Brasil aqui, região ribeirinha, nordeste brasileiro, que o missionário está lá vivendo com uma ninharia, e se nem esse pouquinho ir, com que o missionário vive? Então, é uma coisa absurda, né? Agora, veja o problema que causou esse negócio de vender casa, vender propriedade. Por que eles vendiam? Vendiam por amor e vendiam porque eles tinham aquela ideia, Jesus vai voltar já. Se Jesus vai voltar já, não preciso de casa, não preciso de propriedade, não preciso nada. Tinha gente, irmão, que até pensava que não precisava mais trabalhar. Então, as pessoas têm uma ideia errada da vinda de Jesus. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Mas isso não impede de eu comprar um carro, de eu comprar uma casa, de eu comprar um imóvel, de eu constituir uma vida financeira, uma segurança para a minha família. E se Jesus demorar um pouquinho e a gente morrer, como é que fica a situação da família? Né? Então, eles, naquela fé, naquele amor, eles começaram a vender casa, propriedade, traziam tudo e começou a ser feita a distribuição na igreja. Vinham as pessoas, formava fila do alimento, do trocadinho, e todo mundo saía satisfeito e vinha para o culto alegre e tal. Só que isso acabou sendo negativo, por quê? Olha o que diz aqui a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Veja só. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém? O que gerou? Gerou um amontoado de vadios na igreja. Né? Segunda de manhã o cara dormindo. Terça, quarta, quinta. Trabalhar para quê? O pessoal está trazendo, né? Mas quem sabe que um dia isso acaba? Você tem uma propriedade, vendeu, não tem mais. Outro tinha uma propriedade, vendeu, não tem mais. Aí todos os irmãos que tinham bens materiais venderam, acabou. Agora todo mundo está sem nada. Então foi o que estava acontecendo aqui. Aí o apóstolo Paulo disse, olha, irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 10, né? Quando ainda estávamos convosco, nós mandamos isso, né? Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também.
Porque tinha gente que não trabalhava em hipótese alguma, né? Aí Paulo disse, bom, já que tu acha que não precisa trabalhar, então não coma. A igreja começou a fazer o quê? A puxar as rédeas. Você pode ver, irmãos, tem pessoas que eles nunca buscam uma mudança de vida. Quantos que ficam a vida toda pedindo moeda na esquina, na rua, batendo na porta de casa, porque não trabalham. Você ajudar uma pessoa, irmão, que trabalha e ganha pouco, eu faço isso de coração quando eu posso. Mas agora você ajudar uma pessoa que não faz nada, e reclama da vida, né? Eu tenho um rapaz aí numa cidade, ele pode ser que ele até esteja vendo, é até bom que veja. Aí volta e meia, pastor, me arruma 20, pastor, me arruma 10, e eu vou arrumando 20, 10, tá, do meu bolso, né? Ah, pastor, queimou aqui o rabo quente, aquele negócio de preciso de 20 para comprar um, lá vai. Pastor, precisava de 15 para isso, eu vou mandando e tal. Aí, beleza, vou indo, aí daqui a pouco ele vai pedindo mais, mas, poxa, eu conheci ele em 1998. Não trabalhava, vivia às custas da mãe. Aí você sabe que a gente tem um prazo de validade, a gente morre. Aí os anos passaram, a mãe morreu. A mãe morreu, o cara está com 63 anos de idade, nunca trabalhou, não tem mais a mãe agora com a aposentadoria, tem que estar pedindo, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que ela não se preparou, irmãos, né, para a vida. Então, como é que você vai servir uma pessoa a vida toda? Tem uma outra pessoa também que eu ajudo, talvez ele até assista, até é bom que assista. Ah, pastor, precisava de R$100 para comprar uma carne moída, porque eu estou assim. Até o Natanael conhece, também ajudou já. Precisava de R$100 e tal, daí eu estou no encosto e pá, quando eu receber eu pago R$100 para comprar uma carne moída. Aquilo me comoveu, pô, o cara pedindo 100 pila para comprar uma carne moída para a família. Ah, fiz um Pix. Né? Falei para ele, se ele me pagar, eu não vou cobrar. Vou deixar para ele, coitado. Aí passou uns dias, pastor, me arruma R$50 no mesmo mês para comprar uma carne moída, eu pago, quando pagar outro, pago os dois juntos. Né? Domingo de manhã eu abri aquela mensagem, pensei, pô, vou comer uma carninha agora meio-dia, o cara pedindo para comer uma carne moída, e fiquei com pena, mandei os 50. Foi 150. 3, 4 dias depois, pastor, não me arruma R$50 para eu comprar um remédio, que eu estou com uma dor no peito, assim. Eu disse, ó, irmão, eu estou indo aí para o teu bairro, daqui a pouco eu levo o remédio para ti, só me fala o nome do remédio. Mas falei isso de coração. Aí não respondeu a mensagem, não falou mais nada durante o dia, eu fui lá onde tinha que ir, voltei, não me falou mais nada. No dia seguinte me deu um bom dia, não falou mais nada. Aí quando chegou o dia 5, de fato, ele falou, pastor, me manda a chave do Pix que eu vou depositar o dinheiro do pastor. Eu falei, você conseguiu receber? Ele falou, consegui. Eu falei, então é o seguinte, irmão, Deus te abençoe, boas melhoras, fica com esse dinheiro para você. Dinheiro do meu bolso, não é da igreja não, pode perguntar para o Valdinei, dinheiro meu, do meu trabalho. Né? Eu falei, não, fica para você, Deus abençoe, boas melhoras e tal. 3 dias depois, pastor, me arruma mais 30. Quem entende que daí é uma coisa que nunca vai ter fim? Eu já tenho meus netos que me enchem a paciência, já tenho um filho que às vezes me enche a paciência. Agora, pô, um cara de 50 anos, você vai estar o mês todo, e outra recebeu dia 5, dia 10, dia 12, não tem mais dinheiro, tem que aprender a trabalhar com o que tem, meus irmãos. Né? Eu vejo na minha família, irmão, ganham mais do que eu e às vezes estão pior do que eu. Mas por quê? Porque não sabem administrar o que ganham. Nós temos um limite no dinheiro, não vai dar para comprar tudo que a gente quer, não vai dar para ir em todos os lugares que a gente quer, então a gente tem que o quê? Se regrar. Se não houver regras na vida da gente, a gente vai ficar a vida toda dependendo dos outros. Né? Então veja, Paulo disse, nós quando estávamos aí, ensinamos vocês a trabalhar. E se alguém não quer trabalhar, não coma. Né? Eu entrei aqui na farmácia, uma moça de uns 25 anos, bonita. Moço, eu falei, se for dinheiro, não tenho. Não, eu queria que você comprasse alguma coisa. Eu disse, comprar para quê? Para você levar lá no traficante e trocar por pedra de crack? Vou tirar, irmão, eu levanto cedo, eu levanto 4h30, batalho, irmão, corro, é difícil. Para mim, imagina um cara que levanta meio-dia.
Se eu levantando cedo passo luta, imagina quem acorda meio-dia ou quem não, nem acorda, fica dormindo o dia todo. Irmãos, as pessoas têm que lutar pela sua sobrevivência. Eu não sou contra ajudar as pessoas, eu ajudo de bom coração, mas eu prefiro ajudar quem ganha pouco do que aquele que não quer nada com a vida. Então, eu prefiro ajudar uma pessoa, a pessoa ganha pouco, se apertou, se eu puder, de coração, eu ajudo. Mas agora, uma pessoa que não quer nada, e é bíblico, vê que Paulo diz, não quer trabalhar? Não coma. O pessoal critica muito o governo, né? Aliás, é um ponto negativo dos crentes, criticar e falar mal dos políticos. Ah, pastor, mas é isso. A gente tem que orar mais e criticar menos. Essa é a nossa realidade. Irmão, no dia de Paulo tinha Nero, né? No dia de Paulo tinha César, tinha aqueles homens terríveis. Você viu Paulo em algum momento criticar o governo? O que é que Paulo dizia na 1 de Timóteo 2? Oremos por todas as autoridades, por todos aqueles que estão em eminência, governadores, reis, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, mesmo aqueles imperadores sendo o demônio encarnado, Paulo dizia, vamos orar por eles. Para quê? Para que a gente tenha sossego. Aí as pessoas reúnem o povo de Deus e pegam o microfone e lasca a política no púlpito e xinga e pula e grita e fala. Aí todos os caras assim de olho na igreja, né, querendo perseguir a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não foi levantada como comentarista político. A igreja foi levantada como luz do mundo e sal da terra. O papel da igreja é orar pelas autoridades, amém, meus irmãos? Aí a pessoa pega um emprego, que hoje a faixa salarial de quem não estudou, gira em torno de R$2.000, né? 1.800, 2.000, 2.500, geralmente isso. A menos que a pessoa pegue um emprego assim, que tenha um pouquinho mais de vantagens, aí sim. Mas geralmente, quem não estudou, o salário gira em torno de R$2.000. É pouco, mas mais vale o pouco do que nada. Concorda? Ah, eu não vou trabalhar porque é muito pouco. Ué, vai roubar? É pouco. Por que não estudou? Eu estou num grupo de ex-alunos da escola e uns caras que estudaram comigo, pensa como era o burrinho na escola. E hoje eles estão aposentados com profissões boas, ganharam bem. E eu era um cara até, irmão, na escola, se você pegar os meus boletins, tudo nota boa, eu tinha uma facilidade de aprender incrível. E eu, pobre. Mas o que aconteceu comigo? Meu pai morreu com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu. Então, o que eu fui fazer? Com 12 anos, quando eu cheguei na escola, irmão, em 1977, né, que eu terminou as férias, eu voltei em março para a escola, em 77. Eu voltei para a escola com meu pai sepultado já. E voltei para a escola com a minha casa no escuro e sem água. Porque o pai morreu, o pai estava desempregado, fazia bicos, né? E aí o pai morreu, não deixou aposentadoria, porque eu tinha o registro de nascimento só no nome da minha mãe. E aí o INSS não quis pagar pensão para ela por causa que o meu sobrenome era Santos e não Araújo do pai. A mãe entrou na justiça, levou 2 anos para receber o salário do INSS. Mas assim, o pai morreu, veio a Celeste, que cortou a luz, veio a Casan, na época, cortou a água, ficamos sem água e sem luz. Aí o que eu fiz com 12 anos? Enxada nas costas, carpinar terreno, lavar muro das pessoas ricas. Eu me criei aqui atrás da rodoviária. Então, aquelas casas na Rua Paraíba, Rua Concórdia, Rua Caçador, Otto Kardeffel, a maioria daquelas casas ali, eu lavei o muro e a calçada daquelas pessoas. Eu ia lá, a senhora não quer lavar o muro, a senhora não quer lavar a calçada, eu lavo, a senhora não quer carpinar o lote, tem fossa para limpar, limpava a fossa no balde, saía com um balde cheio de cocô para jogar no mato, limpando, trabalhando, com 12 anos. Aí, quando eu completei 14 anos, eu abandonei o estudo e fui trabalhar de carteira assinada. Então, eu não tive o privilégio de estudar. Não é que eu não quisesse, eu não pude. O meu salário sempre foi usado na minha casa para luz, água e comida.
Eu nunca tive um salário no bolso para dizer vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu trabalhava, entregava o meu salário na mão da minha mãe. Então não tive muito estudo, não tive dinheiro, não tenho riqueza, mas eu fui um filho que tudo que eu ganhava eu trazia para casa, colocava na mão da minha mãe, e isso com certeza Deus se agradou, irmãos. De maneira que eu não tive estudo, não tive riqueza, mas também sou uma pessoa que nunca tive falta de nada, irmãos. Sempre tive o que comer, sempre tive o que vestir, não tenho dinheiro, mas nunca deixei de trabalhar na minha vida, sempre ganhando pouco, mas como diz o provérbio, pouco com Deus é muito, meus irmãos. Quem sabe que pouco com Deus é muito? Aí as pessoas vêm e dizem, não vou trabalhar porque é muito pouco, a 1.800, 2.000, é muito pouco, mais vale pouco do que nada, né? Aí as pessoas, muitos querem ser empreendedores. Tem gente que leva jeito para o negócio, tem gente que não leva. Eu acho que eu sou um cara, irmão, que eu não serviria para empreendedor. Acho que o meu negócio é CLT e ser mandado. Então eu entendo a minha capacidade. Agora, tem gente, irmão, que não tem capacidade de ser empreendedor e quer ser. Aí fica arriscando, né, fazendo coisas, investimento, vai à falência, fica na dívida, não prospera, sempre reclamando da vida. Irmão, vamos entender a nossa chamada e o nosso lugar até na vida, né, profissional nossa. Tem coisas que a gente tem que entender onde é o lugar da gente. Então é uma pena. Aí Paulo disse, olha, nós ouvimos, alguém fez uma fofoquinha santa. Mas às vezes é bom, essa fofoquinha é bom também. Alguém falou desse Paulo em Tessalônica, pensa a crentaiada vadia que tem lá. Tem um monte de gente lá que não quer nada com a vida. Você chega lá, estão tudo com a mão no bolso. Né? Porque o cara que não trabalha, o primeiro lugar da roupa que rasga é o bolso. Só com a mão no bolso, né? Então lá, você chega no culto, estão tudo com a mãozinha no bolso lá e tal. Aí Paulo, capítulo 3, versículo 11 que a gente leu, Paulo diz, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O que é uma coisa vã? Uma coisa que não presta para nada, irmão. Nada, né? Então Paulo disse, olha, a gente escutou aqui que tem gente aí que não trabalha, anda de forma desordenada, só fazendo coisa que não leva a nada. Então assim, não quer trabalhar, não coma. É uma palavra dura, né? Isso aqui não é para pessoa enferma. Quem consegue entender, diga amém. Isso aqui não é que você não pode ajudar uma pessoa que luta, mas ganha pouquinho às vezes, não teve oportunidade de estudar. A maioria de nós aqui da nossa igreja não teve oportunidade de estudo. Veja que nós não temos pessoas, digamos assim, ricas na igreja. Pessoas, né, que têm, às vezes, tem uma vida financeira mais confortável, outra menos confortável, outros, vida financeira difícil. Mas tudo gente que batalha, que trabalha, que levanta cedo, que corre atrás, que se esforça, que está fazendo pela sua vida. Aí você vê, né, no antigo ministério que eu congreguei, nós tínhamos um irmão, ele era uma pessoa maravilhosa, irmão. Só que a frase do dia dele era sempre essa: irmão querido, eu estou arrochado financeiramente. Irmão querido, eu estou arrochado, irmão querido, eu estou arrochado. Eu ia na casa dele às vezes, irmãos, 11 horas ele estava dormindo. Aí ô irmão, fulano está aí, para aí que eu vou chamar ele, pastor. Aí ele vinha com a cara toda amassada, inchada, olho ramelado, 11 horas da manhã. Bom, quem pode se dar o luxo de dormir até as 11, tudo bem, mas nem todo mundo pode, né? Aí levantava, e daí como é que está, irmão? Rapaz, estou num arroxo, me aconteceu isso, só tragédia, irmão. Quebrou isso, faltou aquilo e tal, aquela coisa toda. Aí, para não trabalhar, ele pegou uma senhora enferma, cadeirante, para cuidar. Aí, o salário da casa dele era da mulher cadeirante. Ele andava com a cadeirante para lá, para cá, dentro do carro e tal, e começou a viver do salário da cadeirante. Isso nos anos 90. Aí, passado um tempo, a cadeirante morreu. E naquele tempo, como não era tudo informatizado, se você não levasse lá o atestado de óbito, continuava recebendo. E o que acontece? A irmã morreu, ele enterrou a irmã e ficou 6 meses recebendo o salário da mulher, com a mulher enterrada, irmão. Depois de 6 meses, alguém entregou, o INSS descobriu,
O INSS veio para cima dele e ele tinha que pagar. O que ele fez? Juntou a bugiganga dele que tinha aqui, ó, e foi para outro estado. Está morando lá. Ainda está vivinho da Silva, não sei se está trabalhando já. Mas olha que absurdo, irmão. Então, quer dizer, você vai se valer do salário de uma defunta para sobreviver? Meu Deus do céu, perdeu a coragem de trabalhar. Irmão, o diabo, quem sabe que preguiça é pecado? Preguiça é pecado, irmãos. Se adultério leva para o inferno, a preguiça também leva. É pecado do mesmo jeito. Então, Paulo, ele disse, olha, irmãos, vamos trabalhar, vamos, né? Versículo 12, a estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Paulo está dizendo, chega de comer o pão dos outros. Vai comer o teu próprio pão do teu trabalho. Porque virou um vício, sabe, irmão, essa distribuição, né? Eu nem vou entrar aqui no Ananias, deixa o Ananias quieto aí, mas virou um vício, sabe? Vendia, trazia, distribuía, vendia, trazia, distribuía. O povo se acomodou. Porque quem sabe que a gente é acomodado? Talvez a pessoa nem queria ser assim, mas fica, por quê? Porque se acomoda. Então, irmãos, o negócio é a gente correr atrás, né? Você pode ver que todos os homens que Deus chamou estavam trabalhando. Todos, né? Eu não vou lembrar de muitos, mas Moisés estava no deserto com as ovelhas, quando Deus chamou. O Eliseu estava arando a terra, quando foi chamado através do profeta Elias. O Amós, ele estava no campo, cuidando dos bois, quando teve o seu chamado, né? O Gideão, ele estava malhando trigo quando foi chamado. O Pedro, o Tiago e o João estavam pescando. O Mateus estava trabalhando na alfândega. Irmão, Deus não chama ocioso. Não chama. Porque se a pessoa for ociosa, ela vai ser ociosa na obra de Deus também. Eu, quando estava em Blumenau, irmãos, daí nós tínhamos culto lá quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E tinha culto sexta-feira à tarde e sexta-feira à noite. E eu tinha programa de rádio das 1 da tarde às 2 da tarde e das 10 da noite às 10h30. Então, de segunda a sexta-feira, programa da 1 às 2 e das 10 às 10h30 e culto quarta e sexta à tarde e à noite. E aí eu acabei me desentendendo com o pastor, não que a gente brigou, mas me desentendi, porque eu viajava para 18 cidades e era bastante coisa. 2 programas, culto à tarde e à noite, viajava para 18 cidades. Falei para o pastor, eu tenho um tesoureiro aqui na igreja que é uma bênção. O rapaz prega bem, é um homem bom. Vamos dar uma ajuda financeira para esse tesoureiro, para ele ajudar aqui na obra? O pastor, não me dá ajuda para ninguém. E a gente tinha condição, irmão. Naquela época entrava uma oferta lascada na igreja. Não me dá ajuda para ninguém, papai. E não deixou dar. Aí eu falei para Tere, olha, Tere, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo não dá. Falei, sabe uma coisa, vou entregar esse salário, vou embora para Joinville. Fui lá em Curitiba, conversei com o pastor, 4 anos e pouco assalariado, por Deus que está me olhando aqui, que eu posso mentir a vocês, não posso mentir a Deus. Fui lá em Curitiba e disse, pastor, eu vou voltar para Joinville. Por quê? Eu falei, não, porque conversei com ele aquilo ali, né, e disse, então, estou entregando o salário. Ele falou, então, vamos fazer a tua rescisão. Diante de Deus, eu falei, rescisão eu não quero, pastor. Eu estava trabalhando para Deus, não para o homem. Então, pode guardar o dinheiro de rescisão aí que eu não quero. Meu trabalho era para Deus. Entreguei o salário, coloquei a mudança no caminhão, vim para cá. Com dívidas, fui para o SPC, porque não tinha emprego, esperei abrir a vaga, voltei a trabalhar, saí do SPC, toquei minha vidinha, né? E o pastor que me substituiu lá, o que o pastor fazia? O pastor chegava quarta-feira à tarde, abria a igreja, deixava chegar uns irmãos, tu abre o culto, tu prega, e ele ia para casa dormir. Toda quarta e sexta-feira, esperava alguém chegar, abria a igreja, tu prega, tu abre, e ele ia para casa dormir. E assim, né? Chegava no dia de culto, ele subia no altar, dito por todos os irmãos da igreja, chegava dia de culto à noite, ele subia no altar, 8 horas, fazia a oferta, e os tesoureiros iam com a oferta para o escritório, ele ia atrás e entregava para outro pregar. A igreja foi minguando, quase se acabou em nada. Então, quer dizer, é uma pessoa que está trabalhando, não é por amor às almas, ele está ali só pelo salário.
Se tirar o salário dele, ele entrega o ofício, o cargo de pastor, entrega a igreja, entrega tudo, porque o que mantém ele ali é o salário. Então, irmãos, a melhor coisa que tem para quem faz a obra de Deus é amor pelas almas, amor pela obra. Deus não é com gente ociosa. Preguiça é pecado, irmãos. Preguiça é pecado. A gente tem que correr atrás das coisas de Deus e também das coisas da gente, muitas das vezes. Quando a igreja ela tem uma condição boa, irmão, de manter a pessoa, beleza. Mas se a igreja não tem, irmãos, né? Eu, a vida toda, irmão, eu trabalhei com igrejas pequenas. Então, sempre dificuldade financeira. Não é fácil, mas a gente corre atrás, batalha, para poder fazer a obra de Deus. Né? O Silvestre, ele foi tesoureiro nosso. Pergunta para o Silvestre. Como era difícil o nosso começo aqui, irmão? Não tinha dinheiro para nada. Para nada, nada mesmo. A gente começou, né? 2 anos foi difícil. Né? Porque o que acontece? A gente começou o trabalho pequeno. Pastor, vamos abrir a igreja aqui. A maior burrada que eu fiz, irmão. Maior burrada que eu fiz, abrir igreja com gente que eu sabia que não ia prosperar. Mas sabe, se a gente não abre, irmão, a gente é contra as coisas de Deus, dizem eles, né? Mas a gente abria, colocava as pessoas lá e o resultado era o quê? Dificuldade, a gente tinha que estar tirando dinheiro daqui para manter lá, por quê? Porque a coisa não fluía. Então, se tem uma coisinha que eu me arrependo, é de ter aberto muitas igrejas e colocado gente, porque tem pessoas que acham que só vai dobrar o joelho na igreja e vai encher de alma na igreja, e não é, meus irmãos. Hoje em dia é mais difícil do que foi anos atrás. Se a pessoa não batalhar, não correr atrás, é muito difícil. Mas amém, igreja do Senhor? Quem sabe que Deus é o dono da obra, dono da nossa vida? Levante a mão e diga glória a Deus. Fiquem de pé, vamos fazer o encerramento aqui nessa manhã. Essa palavra aqui, irmãos, não serviu para nenhum de vocês, tá? Porque todos vocês são trabalhadores. Mas com certeza algum preguiçosinho vai assistir e vai servir para ele, tá? Então, para vocês são pessoas que trabalham, pessoas que lutam pela vida, né? Pessoas que se esforçam, então não é para nós. Mas alguém vai abrir esse vídeo, vai assistir e talvez até alguém tenha ouvido, porque, irmão, sem trabalho, né? Eu me lembro uma vez, irmão, que eu fui pregar lá no Rio Bonito, isso há muitos anos atrás, não era Cristo é a Vida, o irmão abriu o culto e ele falou assim: irmãos, eu não vejo a hora que Jesus volte para a gente não precisar trabalhar mais. Tanta coisa boa que vai acontecer na vinda de Jesus e o cara estava contente que Jesus voltasse para não trabalhar mais. Irmão, me diz uma coisa, quem entende que no céu a gente não vai para ficar de braço cruzado? A Bíblia não diz que nós vamos servir ao Senhor? Servir é prestar algum tipo de serviço. Então, né? Pastor, Adão não trabalhava antes da queda. Claro que trabalhava. Tem pessoas que acham que trabalho é castigo. Trabalho não é castigo, irmão. Antes do pecado, Adão já trabalhava. Ele lavrava o jardim, diz a palavra. O castigo, irmão, é que depois do pecado, a terra passou a produzir o quê? Erva daninhas, espinhos, etc. e tal. E aí o trabalho se tornou espinhoso, dificultoso. Esse é o negócio. Tanto que tem pessoas que quando eles vão trabalhar, eles dizem o quê? Estou indo para a guerra, estou indo para a batalha, estou indo, né, para a luta, como se o trabalho seja uma coisa ruim. Irmão, 2 coisas que eu não consigo imaginar eu sem fazer. Primeiro, sem trabalho. Não consigo me imaginar sem trabalhar. E segundo, não consigo me imaginar sem falar da palavra de Deus. Então são 2 coisas que eu amo de coração. Trabalhar e fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? E as demais coisas Deus cuida para a gente. Amém, igreja do Senhor? Então vamos fazer a oração da fé com o pastor Mário Rogério aqui nessa manhã. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Peça, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos para cima. Receba um raio de luz e
cante comigo, aleluia. E cante comigo, aleluia. Amém, Jesus. Essa noite eu fui em Blumenau, sexta-feira acabou o culto aqui, o Vênus falou, pastor, vamos na pizzaria, eu pago, quero que o pastor vá comigo na pizzaria. Eu falei, Vênus, eu estou tão cansado, rapaz, que não vejo a hora de chegar em casa. Falei, mas é assim, amanhã eu vou em Blumenau, se tu quiser ir junto, daí a gente vai na pizzaria. Ah, então combinado. Aí ontem fui para Blumenau, levei o Vênus, daí saí lá da igreja perto das 10 horas, aí fomos numa pizzaria lá comer uma pizza. Resumindo, eu fui dormir, acho que era quase 2 horas da manhã. Daí acordei às 5, pensei, meu Deus, está muito cedo para levantar. Aí dei uma cochilada, acordei de novo às 7, aí levantei e vim para cá. Mas a vida é assim mesmo, a gente tem que se esforçar, senão a gente não faz nada, né, para Deus. Vamos orar com o pastor Mário, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus, paz do Senhor, amados. Que manhã maravilhosa que Deus nos deu, né? E é bem verdade que a palavra de Deus fala com cada um de nós, mas Deus, Ele conhece todas as coisas, e é uma bênção. É uma bênção quando a gente vem para a casa de Deus e ouve a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, sem dúvida, Deus falou conosco nesta manhã maravilhosamente. Irmãos, eu senti a presença de Deus ali. Porque Deus, Ele trabalha a nosso favor de maneira muito gloriosa. Quem está alegre, levante a mão, dá um glória a Deus. E oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de ter nos conduzido até a tua casa, pelo teu Espírito Santo, para ouvir e louvar o teu nome, ouvir a tua palavra, que nesta manhã foi trazida pelo nosso amado pastor Benjamin dos Santos. Ó, abençoa a cada filho teu, a cada servo, Senhor, que a tua paz nos acompanhe até o nosso lar. Senhor, meu Deus, que a oportunidade desta manhã, Senhor, venha acontecer nessa tarde, nesta noite, para estarmos aqui, para bendizermos e cultuarmos o teu nome santo. Abençoa a nossa ida para o nosso lar, guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que a bênção nos acompanhe para a honra e para a glória do teu nome santo. Senhor, despede o teu povo em paz para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Levanta a mão para cima, mas bem alegre. A paz do Senhor Jesus, e que Deus os abençoe.